Olá, minha gente. Na aula de hoje, nós iremos abordar o conteúdo sistema esquelético, vamos dar continuidade e vamos falar sobre as nossas articulações. E o que são articulações? As articulações são definidas como aquele local onde acontece a união entre dois ou mais ossos. Acontece a junção entre os ossos. São as nossas juntas. Nós podemos observá-las nessas imagens. E o que aconteceria com o nosso corpo se não existissem as articulações? Se elas não existissem, o nosso esqueleto ficaria imóvel, ele não se movimentaria e ele seria rígido. Algumas articulações permitem a movimentação do nosso corpo, mas nós temos que destacar que nem todas as articulações obedecem e oferecem essa função. As articulações, elas podem ser classificadas de acordo com seu grau de movimentação, e ela apresenta-se em 3 tipos básicos de acordo com esse critério. As sinartroses, que também são chamadas de articulações imóveis, elas são articulações fibrosas que se situam entre um osso e outro. A principal característica desse tipo de articulação é a falta de mobilidade, pois elas são fixas. Como exemplos dessas articulações, nós temos as articulações do crânio, nos dentes e no maxilar. Também temos as anfiartroses, que se caracterizam por serem ligeiramente móveis. Elas são as articulações cartilaginosas semimóveis. Contém cartilagens entre os ossos e possibilitam movimentos que evitam o desgaste dos ossos. Como exemplo dessas articulações anfiartroses, nós temos aquelas que estão localizadas nas vértebras e nos ossos do quadril. Uma outra classificação das articulações é a diartrose. Elas são capazes de permitir uma grande movimentação. São as articulações móveis que se situam entre a pele e os ossos. Sua principal característica é a existência de bolsas sinoviais, que possuem o líquido sinovial. As bolsas sinoviais também podem ser chamadas de bursa, e ela é uma pequena bolsa cheia de líquido, que é a sinóvia, esse líquido chama-se sinóvia, que está localizada no ponto em que um músculo ou um tendão se fricciona, roça em um osso. As bursas ou bolsas sinoviais, elas reduzem esse atrito entre duas superfícies que estão em movimento. Elas previnem o desgaste que poderia ser ocasionado por esse atrito. Como exemplo dessas articulações, nós temos as que estão localizadas nas mãos, nos dedos, nos cotovelos, nos ombros, joelhos e pés. Graças a essas articulações, nós podemos realizar ações como andar, sentar, carregar objetos e outros. Aqui na imagem, nós podemos observar as diartroses, né? Aqui nós vemos a bursa ou a bolsa sinovial. Ó, tá vendo? Mais uma bolsa sinovial, cada uma com a sua nomenclatura. Vale destacar também sobre o líquido sinovial, que ele é rico em ácido hialurônico e que esse ácido ele apresenta um efeito lubrificante, certo? Que é muito importante para a movimentação. As articulações também podem ser classificadas de acordo com o material encontrado entre os ossos. Esse é mais um critério
de classificação das articulações. As articulações fibrosas, elas apresentam tecido conjuntivo fibroso entre os ossos, né? E essas articulações também têm mobilidade reduzida ou são imóveis. Existem dois tipos de articulações fibrosas, que são as suturas e as sindesmoses. As suturas são encontradas nos ossos do crânio e a membrana de tecido conjuntivo observada entre eles é muito fina. As sindemoses apresentam características similares às suturas, mas elas não estão presentes no crânio. As articulações cartilaginosas apresentam a presença de tecido cartilaginoso entre os ossos e da redução da mobilidade. A mobilidade é reduzida. Nós podemos classificar essas articulações cartilaginosas em psicondroses, que são formadas por cartilagem hialina, e em sínfises, que apresentam também a cartilagem fibrosa. Um exemplo de articulação cartilaginosa são aquelas que estão presentes entre as porções públicas dos ossos do quadril. As articulações sinoviais, onde nós encontramos a presença da bolsa, né? A cápsula que delimita a cavidade articular. Nessa cavidade, nós encontramos o líquido chamado líquido sinovial, que é um líquido viscoso, que, como nós vimos, ele é rico em ácido hialurônico, muito importante no seu efeito lubrificante, né, para que aconteça o movimento. Esse tipo de articulação pode ser encontrado na complexa articulação do joelho. E agora nós vamos falar um pouco sobre algumas doenças nas articulações. Nós temos a artrite. Como a artrite reumatoide age no corpo? Ela apresenta alguns sintomas. Esses sintomas mais comuns são a dor persistente nas articulações e por um período maior do que um mês. Essa dor ela dura mais do que um mês. Nós temos também o comprometimento dos dois lados do corpo. Se por acaso um lado do pé dói, um lado do pulso dói, o outro lado também será acometido da mesma dor. Também nós temos o inchaço nas juntas e a rigidez durante o período da manhã, rigidez matinal. Também encontramos a fadiga como um dos sintomas da artrite. A artrite ela é caracterizada pela inflamação das articulações e está associada ao excesso de peso, aos trabalhos repetitivos, ao avanço da idade, a algumas lesões e outros mais. Alguns tipos de artrite são a artrite reumatoide, a artrite gotosa, que também é chamada de gota, a osteoartrite ou artrose, a artrite psoriática e a artrite séptica. Bom, nós vemos que a artrose, ela avança, ela é comum com o avanço da idade, né? Essa imagem aqui nos demonstra isso. A artrose ou osteoartrite, ela é uma doença crônica que afeta os ossos e as cartilagens do corpo e é mais comum de se desenvolver nas mãos, nos punhos, nos ombros, nos cotovelos, joelhos e pés. Ele é um tipo de artrite também, só que degenerativa, que ocorre normalmente nas pessoas com excesso de peso, as pessoas que já estão com idade avançada, os trabalhadores braçais e o público que mais sofre, as pessoas que mais sofrem com esse tipo de mal são as mulheres. Nós vamos inserir também a bursite nesses males articulares, pelo fato de a bursite ser a bolsa sinovial, né, que faz parte
em todo o processo de movimento, que é importante para a articulação, para a lubrificação da articulação. Então, por esse motivo, a bursite está inserida entre as doenças articulares. A bursite, ela é uma inflamação dolorosa da bursa, ou bolsa sinovial. A bursite aguda, ela se desenvolve durante horas ou até dias, né? Geralmente, a dor, quando a área inflamada ela é movimentada ou então ela é tocada. A pele sobre as bursas sinoviais superficiais, como aquelas que estão próximas dos joelhos, dos cotovelos, podem ficar, inclusive, avermelhadas e inchadas. A bursite aguda, ela é causada por uma infecção ou a chamada gota, pode ser particularmente dolorosa e a área afetada pode ficar vermelha e quente, certo? Esse tipo de bursite aguda que é causado por infecção, né, ou gota, ela pode também ficar vermelha e quente, a área afetada. A bursite crônica pode ser resultado de crises repetidas ou persistente de bursite aguda, ou de lesões repetidas. Em alguns casos, a parede da bursa ela fica mais espessa. Se a bursa sinovial, lesionada, for submetida a um esforço que não faz parte da rotina, um esforço anormal, ou então a uma tensão contínua, a inflamação tem a tendência de piorar. Dor e inchaço persistente podem limitar o movimento, fazendo com que os músculos fiquem mais fracos, certo? Exacerbações de bursite crônica podem durar vários meses, nos casos extremos, né? Podem durar vários meses e retornar com frequência. Uma outra doença das articulações é o lúpus, né, que faz parte daquele grupo de doenças que são chamadas doenças autoimunes. Essa doença, ela tem causas desconhecidas e ela pode provocar as dores articuladas, junto de inchaços e rigidez musculares. Além disso, outras partes do corpo também podem ser afetadas por essa doença, como a pele, os rins, o cérebro e outros órgãos. Nós também temos como doença articular a tendinite. Como o próprio nome diz, ela é uma inflamação dos tendões. Aos que não sabem, os tendões eles são essenciais para a movimentação do corpo, pois eles integram toda a estrutura óssea e eles estão localizados naquelas regiões dobráveis, próximas junto às articulações, né? Então, os sintomas são dor nas articulações, inchaço e edema na região, né? Entre as regiões que estão mais afetadas pela tendinite, nós encontramos o joelho, o cotovelo, o punho, o ombro e também o tornozelo. Aqui nós temos as luxações, muito comum nos esportes principalmente. Nesse caso, a dor nas articulações, que vem das luxações, elas acontecem por causa de algum trauma. A região afetada ela fica dolorida, fica também dormente e se tem a sensação de formigamento, né? Contudo, é importante que o paciente ele procure ajuda médica o mais rápido possível, porque a luxação ela pode acompanhar também alguma fratura, certo? E, consequentemente, a região ela vai inflamar e infeccionar. O excesso ou a prática incorreta de exercícios físicos. Uma outra causa da artrose e algumas outras doenças articulares é o excesso dos exercícios físicos, né? Como também a prática incorreta dos exercícios. Grande número de pessoas buscam mudar a sua rotina para que se atinja uma melhor qualidade de vida, com longevidade, apresentando boa forma e estando saudável. Porém, a maneira como muitos buscam alcançar esses objetivos é através do exagero,
o que faz com que apareçam lesões, né? Principalmente nos joelhos e nas costas. E como consequência desse exagero, existem muitos casos de condropatia patelar ou dor anterior no joelho, ou seja, problema na articulação do joelho, e também a lombalgia, que está presente na coluna, na parte do lombar inferior. Então, para concluir, nós precisamos estar atentos para que nós não cometamos exageros e busquemos ter sim uma vida ativa, uma vida com qualidade, mas de forma moderada, certo? Principalmente quando se é sedentário, se deve iniciar o exercício de forma moderada, sem exageros, para que não se lesione, para que não seja necessário ter intervenções cirúrgicas, ter intervenções medicamentosas, mas sim, no transcorrer do dia a dia, inserir o exercício físico, mas de forma moderada. Por hoje é só, até a nossa próxima videoaula.